Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos e neste episódio vamos decolar em uma viagem pelo universo da aviação agrícola no Brasil. Fundamental para o sucesso do agronegócio, esse setor desempenha um papel crucial no aumento da produtividade e na sustentabilidade das lavouras, contribuindo diretamente para a segurança alimentar do país e do mundo. Vamos explorar como a aviação agrícola se tornou uma ferramenta indispensável para os produtores, permitindo a aplicação precisa e eficiente de defensivos, fertilizantes e sementes. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, receberemos um empresário experiente na área que vai compartilhar sua visão sobre o mercado, os avanços tecnológicos que estão transformando o setor e as perspectivas para o futuro. Fique com a gente, o podcast Grandes Fatos, Céu e Solo, Aviação Agrícola está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. A aviação agrícola foi concebida em 1911 pelo engenheiro florestal Alfred Zimmermann, mas saiu do papel apenas em 1921 nos Estados Unidos, a partir de pesquisas feitas pelo Exército e pelo Departamento de Agricultura do país para a proteção de florestas contra larvas de mariposas. Na Argentina, em 1926, foi feito o primeiro controle de praga com aeronaves para gafanhotos em Santa Fé. Os gafanhotos, aliás, motivaram o surgimento da aviação agrícola em outros países. No Brasil, a aviação agrícola teve sua primeira aplicação em 19 de agosto de 1947, após o ataque de gafanhotos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ficando essa data marcada como o Dia Nacional da Aviação Agrícola. Após essa data, começaram a ser feitas aplicações em culturas como café e banana. De lá para cá, foram desenvolvidas novas tecnologias, com destaque para o GPS, que promovia uma garantia da boa aplicação. A aviação agrícola é uma importante opção para a defesa dos cultivos agrícolas contra o ataque de doenças e pragas e controle de plantas daninhas, tratando essas áreas com precisão e uniformidade com rapidez. Os pilotos são obrigados a realizar cursos específicos de capacitação sob a orientação de profissionais credenciados. A aplicação pode ser feita com aviões, helicópteros ou drones. Atualmente, a aviação agrícola vive o desafio de encontrar um equilíbrio entre o aumento da produção de alimentos e a proteção ao ambiente e às pessoas. A aviação agrícola contribui bastante para o aumento de produtividade agrícola, mas as aplicações devem ser feitas com segurança e eficiência. Para entender melhor sobre este segmento, nada melhor do que ouvirmos um especialista no ramo. Por isso, nosso repórter Fábio Dorta conversou com Wagner Aparecido Nunes, sócio-administrador da Uniagro Aviação Agrícola de Dourados, que começa falando do atual momento da aviação agrícola, da expansão da atividade e da qualidade do serviço oferecido nesta atividade. Vamos ouvir. O momento aí, como diz, está em crescimento, né? Então a gente vê a expansão da aviação agrícola como uma tecnologia que não tem como voltar atrás. Com a expansão das áreas de maiores tamanhos, a expansão da tecnologia, então a aeronave é uma ferramenta essencial para a agricultura no momento. Então a gente acredita com a expansão das áreas, a expansão da tecnologia que só vem a crescer, né? E com o crescimento, com mais tecnologia, né? E sempre com metas a se cumprir nas aplicações, sempre uma aplicação de maior qualidade. Agora eu queria trazer para você, interessante isso que você falou, sobre qualidade. Mas aí você tocou no comecinho ali sobre expansão da área agrícola no Brasil. O Brasil, reconhecidamente, ele aproveita mal o espaço que ele tem para que se possa avançar um pouco mais a agricultura. Claro, tem que se respeitar
o meio ambiente, respeitar as questões de florestas, de áreas nativas, todas essas questões. Mas há um caminho bom aí, né, para o Brasil se tornar um produtor ainda maior de grãos. E é claro que nisso aí a aviação agrícola vai entrar na esteira disso aí também, né? Eu tenho pouco conhecimento de números, né? Eu sei que a área agricultável no Brasil é bem extensa, eu sei que a gente tem uma área só de 7% hoje no momento utilizando, então existe uma área muito grande para se expandir, né, a agricultura no país. Vem se expandindo para a aviação, porque a gente está com outros nichos, não só de aplicações de defensivos agrícolas, mas como os incêndios florestais vêm sendo um mercado que vem abrindo cada ano mais em relação às aeronaves, né? Então, como a aviação agrícola não é só para aplicação de defensivos, então vem crescendo também nesses outros setores. Em termos de investimento em tecnologia nesse setor da aviação agrícola, como que o Brasil está hoje? Já se tem tecnologia de ponta aqui para que, evidentemente, o rendimento do trabalho das aeronaves, o aproveitamento seja maior? No Brasil, como diz lá, é a segunda maior frota de aeronaves hoje, né, no mundo. Então, consequentemente, a nossa frota é uma frota, né, de aviões de qualidade. Nós temos aeronaves fabricadas no Brasil, que é através da Embraer, né? E tem muitas aeronaves que são importadas dos Estados Unidos com toda a tecnologia que eles usam lá. Então nós temos a mesma tecnologia hoje no Brasil, que é utilizada em outros países, principalmente países de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, né? Então a gente não perde nada em tecnologia em referente a outros países. A aplicação por via aérea é bastante justificada em lavouras de grande tamanho, em culturas que a aplicação terrestre é inviável, como a cana-de-açúcar, e em situações de urgência após a identificação de doenças, pragas ou plantas daninhas. Podemos citar a ferrugem asiática da soja, doença em que o tempo entre a detecção e o controle é muito curto. A aplicação aérea é fundamental para controlar a doença no tempo certo. Em culturas como os cítricos, por exemplo, a aplicação aérea é 75 vezes mais rápida que a tratorizada. A aplicação com aeronaves também é muito importante para outras culturas, como arroz e algodão. As aeronaves podem ser equipadas com sistemas diferenciais de posicionamento por satélites, DGPS, permitindo a cobertura da área ser pulverizada de forma automática, monitorando a quantidade de defensivo aplicada, gerando mapas e definindo áreas que não podem ser pulverizadas, resultando em uma redução significativa da agressão ao meio ambiente. O mercado nacional de aviação agrícola cresceu 3,4% em 2023, com o total de 2.600 aeronaves. Atualmente, o Brasil possui a segunda maior frota de aviões agrícolas no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 3.600 aeronaves. As empresas de aviação agrícola também seguem importantes regras na qualificação dos profissionais para garantir a eficiência e segurança nos serviços contratados, além de seguir normas de regulamentação rígidas, conforme nos fala um pouco mais o Wagner Nunes na conversa com nossa reportagem. Então hoje a aviação ela vem como uma das atividades mais reguladas dentro do agronegócio. Nós somos regulados por mais de 20 entidades, entre IBAMA, Ministério da Agricultura, IAGRO aqui no nosso estado, vários órgãos aí, a ANAC, Espaço Aéreo, que é o DCEA. Então a única atividade que opera dentro do agronegócio hoje que é extremamente regulada, e como poderia até dizer, é a única que é regulada, né? Porque as outras atividades não têm uma regulamentação própria. A aviação agrícola não, tem uma regulamentação própria, então ela é fiscalizada, né, extremamente fiscalizada por todos os órgãos. Então ela tem que se manter dentro dos padrões, das legislações, e assim se vai. Olha, quando fala em termos de fiscalização, desse aperto todo, né, eu imagino que isso também faça diferença na questão da organização interna das empresas, né? Porque a burocracia ela sempre custa mais caro.
do que a própria atividade fim, né? Com a aviação agrícola isso também, isso acaba a necessidade, claro que tem que se ter, tem que ter regulamentação, mas a necessidade de estar preparado para tanta fiscalização encarece o setor, ou seja, deixa mais pesado o fardo que a empresa carrega na questão social, na questão do emprego, né? E que isso vai chegar lá na ponta também, na hora de fazer a negociação, de chegar ao preço para quem contrata o serviço? Não, com certeza encarece um pouco, mas essa fiscalização em si, para a nossa atividade, ela chega a ser até bom, né, para a gente que trabalha dentro da regulamentação, dentro das normas, porque é um apoio que a gente tem para levar esse serviço também para o nosso cliente, né, que a gente está prestando um serviço de qualidade, um serviço que esteja dentro dos padrões, porque a gente está sendo fiscalizado por isso. Então chega a ser também uma ajuda em termos da gente vender o produto nosso. Dificulta quem quer entrar nisso, por exemplo, sem estar regulamentado? Tem pirataria nisso, como tem em outras atividades? Com certeza. A pirataria acho que qualquer ramo vai ter, né? Então a gente convive com isso, mas graças a Deus a fiscalização está consciente desses piratas, estão atrás. Então vem crescendo as fiscalizações aí no nosso estado mesmo. Então quem está certo, a gente sempre fala que não precisa estar correndo de ninguém. Então pode chegar e bater na porta, que não vai encontrar nada lá. Que a gente tem endereço fixo, tem a propriedade, tem a empresa. Então não precisamos estar correndo. Então a pirataria existe, né, como em outro ramo, mas a gente acredita que ao passar dos tempos agora, com mais tecnologia, nas fiscalizações também estão, questão da internet, está melhorando a fiscalização. Eu acredito que nos próximos anos vai acabar um pouco a pirataria aí nesse ramo. A aviação agrícola vem crescendo ano a ano no Brasil. A agilidade na aplicação dos produtos, o custo competitivo e o produtor conhecendo cada vez mais as vantagens do uso das aeronaves são fatores que vêm impulsionando a atividade. Assim, o Brasil encerrou 2023 com 2,6 mil aeronaves agrícolas, o segundo maior número no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. A frota aeroagrícola brasileira deve passar de 3 mil aviões e helicópteros operando em lavouras até 2027. O índice representa uma perspectiva de crescimento de quase 10%. Além do crescimento do agronegócio brasileiro, vários outros fatores têm sido relevantes para a alta demanda pelas aeronaves agrícolas. Um dos mais importantes é que o produtor rural tem conhecido cada vez mais a opção e a utilizado para ter maior eficiência no campo. Para Wagner Aparecido Nunes, sócio-administrador da Uniagro Aviação Agrícola de Dourados, esse crescimento poderá ser ainda mais expressivo, pois nos dias atuais, o produtor rural está consciente da necessidade de otimizar o manejo das lavouras e esse ótimo relacionamento entre os produtores rurais com o mercado da aviação agrícola contribui muito para esse cenário. O relacionamento entre o produtor e as empresas são bem estreitados, né? Porque é uma ferramenta que o agricultor ele precisa. Às vezes, momentos que ele não consegue utilizar nenhum outro equipamento que ele tenha, então ele é obrigado, às vezes, que a gente fala, a utilizar a ferramenta do avião agrícola. Então, esse estreitamento, a gente tem conversas com o agricultor sobre os regulamentos que existem para a aviação, que às vezes o agricultor também tem a dificuldade de saber da regulamentação, às vezes até por falta de informação, mas a gente, como é bem estreito com o agricultor, a gente leva essa informação também para eles, para que essa relação seja bem definida, né? A utilização da aviação agrícola para o produtor, ela é mais vantajosa que a utilização da aviação tradicional? É um avanço para ele consegue atingir um plano maior da sua lavoura, ganha em tempo. O que traz de diferencial para que o agricultor invista na aviação agrícola? Hoje, na agricultura, a gente temos várias ferramentas, né? Eu chamo o avião como mais uma ferramenta que o agricultor tem a seu favor na busca da melhoria da qualidade, na melhoria dos custos.
Então vai ter alguns momentos que o avião vai ser mais econômico que a própria aplicação tratorizada de autopropelido. Mas todos os equipamentos que existem hoje têm o seu momento e têm o seu custo. Isso para quem está assistindo a gente e que pode não entender muito, como eu, por exemplo, do agronegócio, isso varia do tamanho da propriedade, do tipo de plantio, da época em que se utiliza mais a pulverização pelo avião do que com o trator. Então, a gente utiliza mais a aeronave em áreas mais extensas, com certeza o custo vai ser mais baixo. Mas hoje a gente tem essas áreas mais extensas, os próprios agricultores adquirindo a sua própria aeronave, porque eles sentiram a necessidade dessa ferramenta no momento certo e exclusivamente para eles. Porque quando eles terceirizavam, como eles têm uma propriedade com muita área, às vezes não chegavam no momento certo. Então essa ferramenta de avião agrícola, ela é extremamente essencial dentro do momento certo da aplicação. Aí ela se torna extremamente viável e extremamente de baixo custo quando é aplicado dentro do momento. Porque o avião ele consegue chegar logo após de grandes chuvas e você já perdeu o controle ou da erva daninha ou do inseto que está na lavoura. E se você esperar um momento até secar a lavoura para aplicar de terrestre, você pode perder o controle daquela praga e até mesmo ter várias reaplicações. E isso aumentando o custo de produtos, aumentando até um problema com o meio ambiente. E vai diminuir a eficiência. Exatamente, o problema até com o meio ambiente, com mais produto dentro da lavoura. Então, a ferramenta avião, neste momento, é uma ferramenta de baixo custo, que ele vai estar aplicando no momento certo, na hora certa e a dosagem certa do produto. Não precisa fazer uma dosagem maior, se ele perder o controle, perde no estágio da planta. Então, a ferramenta, nesses casos, ela é essencial para o agricultor. O Brasil é o segundo maior mercado mundial para fornecedores de tecnologias embarcadas de ponta. Tendo a indústria nacional externa para tecnologias embarcadas, obteve uma expertise que já arrecadou ao status de fornecedora de tais tecnologias para mercados exigentes como o dos Estados Unidos, abrangendo desde bicos e barras de frequência até sistemas automáticos de abertura e fechamento dos mesmos, neste caso, conectado ao DGPS, que, além de guiar o piloto com precisão de centímetros em cada faixa, determina o ponto exato da entrada e saída do limite de aplicação, tendo ainda o registro de toda a operação, e abrange também condutas especiais para combate a incêndios. Para completar, o Brasil é o único país no mundo que já consegue ter praticamente 1/3 de sua frota de aviões agrícolas movida a etanol, ajudando a reduzir significativamente a pegada de carbono do setor agrícola do país, cuja maior parte dos equipamentos em campo ainda queimam diesel, com aeronaves Ipanema, fabricadas pela Embraer. Na conversa com o nosso repórter Fábio Dorta, o Wagner Nunes fala também sobre a qualificação e exigências para quem deseja se tornar um piloto de aviação agrícola. Para ser um piloto agrícola hoje, ele tem que passar por todo o treinamento de piloto privado, piloto comercial, e aí sim, depois de adquirir uma certa experiência dentro de ser piloto comercial, que é em torno de 370, 400 horas, aí ele pode se inscrever num curso de piloto agrícola para que se especialize nesse tipo de operação. Então, um piloto agrícola hoje, ele é um profissional muito bem treinado no que faz. Ele não pode chegar de qualquer jeito e fazendo a aplicação. Então, a gente está com profissionais dentro da aviação agrícola muito bem treinados. Inclusive, a gente tem que ter agrônomos, como responsável técnico dentro das nossas aplicações. Temos os funcionários técnicos agrícolas que acompanham a aplicação. Então, a pulverização aérea, ela sempre é feita por profissionais treinados. Eu não posso chegar lá e ir aplicando com qualquer pessoa, independente e as outras ferramentas que tem na agricultura. Infelizmente, a gente sabe que hoje é feito por profissionais, às vezes até analfabetos,
que tem até alguns índices aí que a gente vê que acho que 17% ainda dos funcionários ainda que utilizam são analfabetos. Numa época de uso de tecnologia nas propriedades rurais, isso é exatamente, complicado, né? Então a tecnologia de aplicação aérea ela ganha um pouco em cima disso também, né? Você está com um pessoal técnico, tecnologia sendo aplicada, então você tem uma economia de produtos, uma economia de vários fatores ali dentro, que no final ele se torna às vezes o custo um pouco mais barato. Hoje se utiliza já os drones para fazer esse tipo de serviço, uma parte do serviço que a aviação agrícola faz? Existe essa concorrência? As empresas de aviação agrícola também estão utilizando essa tecnologia? Como é que está isso? Então, o drone faz parte da tecnologia que tem entrado no mercado. Inclusive, nossa empresa já está adquirindo um para que a gente possa entrar nesse mercado também. O drone ele não vai vir para substituir a aeronave. Ele é mais uma ferramenta daquelas que a gente vai utilizar dentro da agricultura como tecnologia. Onde o avião não pode ir naquele momento, em respeito à legislação, em respeito a outros fatores, o drone vai entrar nessas localidades. O drone ainda é para pequenas áreas, né? Ele não consegue pegar áreas extensas. Então a gente vai utilizar o drones para fazer repasse. Hoje a legislação não permite que a gente aplique em menos de 500 metros de vilas, cidades. Então a gente vai utilizar o drone para entrar dentro dessas localidades que não é permitido. Então você pega, por exemplo, às vezes uma aplicação após de períodos de chuva muito grande que a gente teve já aqui na nossa região. O produtor pode chegar a perder essa lavoura por falta de uma aplicação. E hoje a gente vai ter a ferramenta drone para que seja utilizado nesses locais que não permite a pulverização através das aeronaves. Em um futuro breve, a aviação agrícola com certeza estará sendo realizada com operações integradas, utilizando-se de aeronaves, sejam elas de asa fixa ou rotativa, associadas a outras modalidades de aplicação, aérea e terrestre, tais como a utilização de drones que começam a despertar grande interesse por parte de produtores, será uma realidade. Em áreas de difícil acesso, em determinados nichos de atuação, em locais pontuais de controle, a utilização dessas máquinas representará uma importante ferramenta ao produtor rural, resultando em melhor controle fitossanitário com maior especificidade. A tendência também de adoção de aeronaves de maior capacidade de carga, com maior velocidade e maior faixa de trabalho, será no Brasil algo que num curto espaço de tempo estaremos vivenciando, como o que já ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde 80% da frota operacional é caracterizada por aviões de grande porte, com maior capacidade de carga, maior faixa de trabalho e velocidade de deslocamento, resultando, consequentemente, em um maior rendimento operacional encontrado nas denominadas aeronaves turbo. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. O futuro da aviação agrícola já chegou e ele veio em um avião sem piloto. Isso porque uma parceria entre a Embraer X e a empresa do Vale do Silício, Paica, resultou no desenvolvimento de uma aeronave agrícola de asa fixa, totalmente elétrica e sem piloto embarcado, o Pelican. A Embraer X, empenhada em desenvolver pesquisas avançadas, está trabalhando ao lado da empresa americana para acelerar a chegada da inovação ao mercado da agricultura de precisão. A aeronave autônoma, que colabora com o aumento da produtividade, eficiência de custo, segurança e sustentabilidade do agro, já está sendo testada por clientes da Paica na América Central, e o intuito é potencializar os serviços comerciais autônomos. A parceria está apoiada nos mais de 50 anos de história e experiência da Embraer em desenvolver aeronaves, certificar, fabricar, comercializar e oferecer serviços pós-venda. Diante disso, o futuro da aviação agrícola no Brasil e no mundo está cada vez mais alinhada ao desenvolvimento tecnológico de vários setores do agro em geral. Este foi o podcast Grandes Fatos.
disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.